This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. agenciadepodcast.com.br. Existem povos que são superiores a outros. Como que se corrige um mito histórico? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da Conferência de Berlim. Um tema muito importante para a compreensão dos últimos séculos e que também está cercado de algumas incompreensões. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama daquilo que chamamos de imperialismo europeu. E, em seguida, analisar o que foi a conferência e quais são os debates envolvendo essa questão. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que compreender o que foi a Conferência de Berlim e por que ela existiu. No século XIX, diversas nações europeias avançaram contra o continente africano, com o objetivo de estabelecerem ali colônias. Conforme o tempo passou, essas colônias passaram a ser disputadas entre as potências europeias, que resolveram esse impasse com a Conferência de Berlim. Mas a presença europeia no continente africano é bem anterior ao século XIX. Em 1415, Portugal conseguiu conquistar a cidade de Ceuta, no norte da África, marcando o início do expansionismo português e o estabelecimento de diversas colônias e postos comerciais no continente africano. Nesse período, a ideia era dominar a costa africana para que os europeus conseguissem chegar nas Índias, no processo que conhecemos como Grandes Navegações. Por um bom tempo, Portugal e Espanha dominaram a política e a economia global como as duas principais potências. Porém, também é verdade que o interior do continente africano estava sendo pouco explorado pelas potências europeias até então. As coisas começaram a mudar algum tempo depois, a partir de um processo que conhecemos como a Segunda Revolução Industrial. A nova fase da Revolução Industrial trouxe como novidade o uso de novas fontes energéticas, bem como um aprimoramento do trabalho, com o desenvolvimento, por exemplo, de técnicas como o Fordismo. Como a concorrência agora estava maior, os países industrializados tentavam se impor sobre os outros. Passou a acontecer então uma nova divisão internacional do trabalho, onde alguns países seriam os não industrializados e fornecedores de matérias-primas, enquanto os outros, que eram industrializados, seriam os responsáveis por explorarem os primeiros. Ou seja, comprar matéria-prima a preço muito baixo e transformá-la em produtos industrializados que seriam vendidos para o mundo inteiro, inclusive para os países explorados que venderam a matéria-prima. O professor Luiz Edmundo Moraes conta que os países industrializados tiveram um declínio de diversos ramos produtivos, e com a queda progressiva nas taxas de lucro, esses países precisaram buscar uma nova fonte de renda. Olha só o que o professor Luiz falou, abre aspas. Não é uma mera coincidência o fato de que o período de maior intensidade da chamada corrida imperialista e de maior fluxo de capitais para regiões coloniais foi inaugurado pela Grande Depressão, a recessão econômica que se estende pelas décadas de 1870 e de 1880 na Europa. Fecha aspas. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que o imperialismo, enquanto uma política de dominação e conquista de outros territórios, surgiu como uma alternativa à crise econômica, vivida principalmente na Europa. Nessa nova fase, as potências não eram mais Portugal e Espanha, e sim Inglaterra e França.
Por volta dos anos 1670, a Inglaterra já tinha exercido uma grande influência e em seguida estabelecido colônias na América do Norte, principalmente com as 13 colônias, mas também no Caribe, dominando Antígua, Barbados, Belize e Jamaica, todas ilhas da América Central. Além da América, a Inglaterra também voltou as suas atenções para a África, com o objetivo de estabelecer ali portos, pontos de comércio ou até mesmo colônias para adquirirem pessoas para serem escravizadas. No continente africano, a Inglaterra controlou os territórios entre o rio Gâmbia até a Nigéria, possuindo o território onde hoje se situa a Gana e também a atual África do Sul. Todas essas colônias estavam diretamente envolvidas com a Revolução Industrial que acontecia na Inglaterra. Em 1776, as 13 colônias conseguiram se tornar independentes da Inglaterra. E esse foi, sem dúvidas, um grande baque para o Império Britânico. Até aquele momento, essa tinha sido a experiência mais lucrativa e positiva do Império, mas no momento que eles perceberam que as revoltas nas 13 colônias estavam aumentando e isso poderia se tornar um problema, como de fato aconteceu, o Império Britânico procurou outras alternativas. Na França, após algumas turbulências, a década de 1830 foi decisiva para o seu imperialismo, uma vez que também tinha tentado dominar regiões na América. No século XIX, o principal alvo dos franceses foi a África. Nessa segunda fase, o imperialismo surge como uma tentativa de validação social e política da própria monarquia francesa, que precisava se consolidar no poder. Nessa perspectiva, olha que interessante o que o professor Edward Said falou sobre esse novo esforço colonial, abre aspas. Grande parte do fervor expansionista na França durante o século XIX foi gerado a partir de um desejo de igualar as realizações imperiais britânicas. Fecha aspas. Além de todo o discurso de superioridade racial, que já vamos falar mais pra frente, o imperialismo francês também foi motivado por uma disputa de ego entre as nações. O marco inicial da corrida imperialista da França no século XIX vai ser a conquista da Argélia em 1830, aquele país mais ao norte da África. Essa colonização vai representar a entrada dos franceses no continente. Nas décadas seguintes, a França vai empreender uma corrida para conquistar a maior quantidade de territórios possível. Esses países europeus chegaram na África e na Ásia, se apresentando como racialmente superiores. Eu tô me referindo àquela teoria de darwinismo social e racismo científico. Quem detalha muito bem a forma que os colonizadores, inclusive a França, vão tratar os demais países é o crítico literário Homi Bhabha, ao dizer que, abre aspas, o objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma população de tipos degenerados, com base na origem racial, de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução. Fecha aspas. Vai ser com esse tipo de pensamento que a França vai colonizar 17 países africanos, como Marrocos, Argélia, Mauritânia, Mali, Senegal, Togo, Madagascar e outros. Por conta desse discurso de superioridade, a França tentava ocidentalizar muitos países africanos, principalmente a Argélia. A ideia era fazer da Argélia uma espécie de extensão da metrópole francesa, na intenção de fazer com que ocorresse uma substituição cultural ou até mesmo um apagamento da cultura argelina. Mas olha só como o imperialismo funciona de forma complexa. Por um lado, a França promoveu políticas de fazer com que lideranças dos países colonizados fossem considerados parlamentares da própria França. Porém, aqueles povos que apresentavam algum tipo de resistência eram severamente punidos. Uma das formas de punição era cortar o fornecimento de água e suprimentos. Isso funcionava da seguinte maneira: os povos que eram aliados e se submetiam à colonização francesa recebiam os suprimentos necessários para a subsistência humana e dos seus animais. Caso você pertencesse a um povo que resistisse, você seria impedido de receber água. Claramente, temos aqui um debate possível de se fazer sobre o extermínio e genocídio de alguns povos, algo que uma liderança política de fato empreendeu contra um povo africano. Take your plans out of the group chat and get long weekend ready in new Abercrombie. From day to night, pack new outfits for every part of your itinerary. Grabbing brunch? Throw on the A&F Mila dress. Then head to your dinner reservation in their new bubble hem mini dress.
And yes, permission to overpack for pics with the girls, Abercrombie's best-selling Scarlet Squirt deserves a post in your feed. Your plans are worth it. Shop Abercrombie's new long weekend collection online or in store. Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Um elemento fundamental desse esforço colonizador dos europeus, e que eu citei brevemente nesse tópico sobre a França, é a questão ideológica que acabou motivando as ações dos dominadores, e isso vai ser muito usado nos debates da Conferência de Berlim. No momento em que as nações europeias decidiram aumentar o foco na África e na Ásia, no que se refere ao esforço imperialista, diversas justificativas foram apresentadas para legitimar as ações a partir dali. Olha só as palavras de um governador alemão chamado Theodor Leutwein, que administrava as regiões da atual Namíbia, abre aspas. O objetivo final de toda a colonização é, em última instância, apenas o negócio. A raça colonizadora talvez não traga para a população nativa das terras colonizadas a felicidade esperada, visto que a colonização busca principalmente a própria vantagem. Fecha aspas. Esse relato é importante para mostrar como existia de forma muito clara um único interesse, o lucro. Mas para conseguir manter esse tipo de postura, subjugando outras pessoas, era necessário ter uma corrente de pensamento muito bem consolidada que legitimasse isso, e o darwinismo social cumpriu essa função. Charles Darwin mostrou que as espécies se transformavam a partir de uma seleção em que características mais adaptadas a um ambiente específico acabavam ficando predominantes. Com isso, os organismos ou animais que melhor se adaptavam a um ambiente poderiam sobreviver através da continuidade de suas características para os seus descendentes. Por outro lado, os seres vivos que não apresentavam as mesmas capacidades acabavam sendo extintos de forma natural. E é claro que a teoria de Darwin é um pouco mais complexa do que isso, mas para nós essa definição já é um bom começo. A tese de Darwin foi publicada em um livro no ano de 1859, e não demorou nada para que as suas teses ganhassem o mundo. O grande problema é que algumas pessoas começaram a ler o que Darwin produziu a partir de uma lógica errada. O que nós vamos chamar daqui para frente de darwinismo social é a ideia de que alguns povos são mais adaptados ao ambiente do que outros, e por isso seriam mais evoluídos do que outros. É nesse contexto que vai surgir a ideia de raças para se referir aos diferentes grupos humanos. Um dos primeiros teóricos a usar esse tipo de lógica foi Cesare Lombroso, um psiquiatra e criminalista italiano que usou as teses de Darwin para aplicar ao estudo da criminologia. Cesare desenvolveu uma tese chamada O Homem Delinquente, que fez bastante sucesso naquela época. O seu livro foi lançado em 1876 e trazia a tese de que os homens não se tornam criminosos, e sim, nascem criminosos. E o que faz de uma pessoa um criminoso, adivinha? A sua genética. E eu sei que hoje, pode parecer meio estranho, mas Cesare fez um estudo clínico e chegou a uma conclusão de que alguns biotipos são mais propícios a se entregarem à delinquência. Palavras dele, claro. E adivinha qual que era o biotipo que o Cesare estava falando quando criou essas teses? É óbvio, A população negra. Olha só o que ele mesmo fala no seu livro sobre as pessoas negras, abre aspas. Muitos estupradores têm os lábios grossos, cabelos abundantes e negros, olhos brilhantes, voz rouca, alento vivaz, frequentemente semi-impotentes e semi-alienados, de genitália atrofiada ou hipertrofiada, crânio anômalo, dotados muitas vezes de cretinice e de raquitismo. Fecha aspas. Você percebe como que ele usou palavras aparentemente técnicas e científicas para se referir a essas pessoas?
Todo esse discurso tinha como objetivo dar uma aparência de ciência para essas teorias higienistas e racistas. Essas teorias foram baseadas nas ideias de Darwin, que, como eu disse, foi lido de forma errada. O darwinismo social também foi aplicado na política, uma vez que os princípios evolutivos também foram usados para justificar o imperialismo. Se liga na frase que um político francês chamado Jules Ferry falou para justificar a existência das colônias da França na época. E eu já adianto que a frase é pesada, tá? Abre aspas. Para os países industriais exportadores, a expansão colonial é uma questão de salvação. Em nosso tempo e diante da crise que atravessam as indústrias europeias, a fundação de colônias representa a criação de uma válvula de escape para os nossos problemas. Devemos dizer abertamente que nós, pertencentes às raças superiores, temos direitos sobre as raças inferiores, mas também temos o dever de civilizá-las. Fecha aspas. Foi sob esse contexto que um país europeu que estava em crescimento também avançou contra o continente africano. Na verdade, a forma mais adequada de tratar desse assunto não é falando especificamente do país em si, e sim do seu líder. Eu estou me referindo ao rei Leopoldo II da Bélgica. A Bélgica, no final do século XIX, era um país de menor relevância na Europa e vivia sob a constante ameaça de perder a sua soberania para as grandes potências vizinhas. O principal objetivo de Leopoldo II era evitar conflitos diretos, pois poderiam ser trágicos para a população belga. Mesmo assim, o seu desejo era ver a Bélgica assumir um lugar de grande influência entre as potências internacionais. Diante da impossibilidade de se alargar as fronteiras na Europa, os belgas começaram a cogitar a obtenção da posse de um território na África, pois naquela época, todas as grandes potências europeias tinham conquistado territórios no continente africano. Antes de ir para a África, Leopoldo II tentou comprar diversos territórios ao redor do mundo. Ele se interessou por uma província na Argentina, a Ilha Bornéu dos holandeses. Ele tentou alugar as Filipinas da Espanha, ou estabelecer colônias no leste asiático, nos atuais China, Vietnã e Japão, ou em algumas pequenas ilhas do Pacífico. Ele também tentou colonizar outras regiões da África, além do próprio Congo, como o Senegal e Moçambique. Porém, nesses casos, o parlamento da Bélgica resistiu a todas as sugestões de Leopoldo e todas essas tentativas acabaram não dando em nada. Segundo a professora Rosana Andréa Gonçalves, Leopoldo II, abre aspas, durante anos, percorreu possibilidades de conquistar um território e colonizá-lo, empenhando-se em convencer o parlamento da importância de tal empreitada e não poupou esforços para encontrar parceiros numa possível investida. Fecha aspas. Mesmo com as negativas dos políticos belgas, Leopoldo continuou empenhado em explorar uma colônia. Com a justificativa, entre aspas, de prevenir o reaparecimento do comércio de escravizados da costa ocidental no continente africano e para procurar formas de enviar ajuda médica à África, Leopoldo II estabeleceu uma associação internacional com representantes do mundo inteiro, mas que era financiada e controlada pelo rei. Obviamente, tudo isso era uma espécie de encenação, já que o grande objetivo era o domínio da bacia do Congo e a exploração de recursos econômicos, estabelecendo nessas terras uma colônia. Essa associação seria considerada a gênese do Estado Livre do Congo, futuro reino privado de Leopoldo II. Essa posse de Leopoldo no Congo gerou inúmeros debates que culminaram na convocação da Conferência de Berlim, em 1884. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como essa reunião foi organizada, as suas motivações e o que ficou decidido ali. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre eurocentrismo, liberdade, dominação, mitos e memória. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé.
Abre aspas. Eu ainda preciso dizer a vocês que não sou guiado por motivos egoístas. Não, senhores. Embora a Bélgica seja pequena, ela é feliz e satisfeita com o seu destino. Não tenho outra ambição além de servi-la. Nesse século, nossa sociedade civilizada transmite valores sem precedente às comunidades bárbaras em outras partes do mundo. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Leopoldo II durante a Conferência Geográfica de Bruxelas, em 1876. As tais comunidades bárbaras que Leopoldo II citou eram principalmente o Congo belga. O Congo acabou se tornando um personagem central das disputas entre os europeus. O rei dos belgas contratou especialistas para construir uma infraestrutura de exploração no Congo, que era rico em borracha. Quando as iniciativas de Leopoldo II passaram a render frutos, outros países da Europa, especialmente França e Portugal, passaram a reivindicar áreas do Congo. A França contestou a posse do Congo pelos belgas e reivindicou uma região ao norte do rio Congo. Portugal reivindicou terras na região da Foz do Rio e contava com o apoio da Inglaterra. O território belga na África também fazia fronteira com territórios alemães, o que também gerava atritos com a própria Alemanha. Foi para resolver todas essas tensões que Otto von Bismarck convocou líderes de diversos países para participarem da Conferência de Berlim, em 1884. A conferência reuniu representantes de 14 países, em um esforço para organizar e regulamentar a colonização africana, que se intensificava em ritmo acelerado. Embora a sua intenção declarada fosse evitar conflitos entre as potências europeias e estabelecer regras claras para a ocupação e o comércio no continente africano, os objetivos reais da conferência eram bem mais complexos. Os participantes incluíram as principais potências coloniais da época: a Alemanha, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Portugal, Itália e Espanha. Também estiveram presentes a Áustria-Hungria, os Países Baixos, Suécia, Noruega, Império Otomano, Dinamarca, Rússia e até os Estados Unidos. E os Estados Unidos não possuíam colônias na África. É importante destacar que nenhum representante africano foi convidado ou envolvido na conferência, um fato que mostra o caráter eurocêntrico do evento. Os protagonistas da conferência foram as potências europeias com maiores interesses na África. Cada uma tinha objetivos específicos e estratégicos para alcançarem as suas metas. A Alemanha, liderada pelo chanceler Otto von Bismarck, foi a anfitriã e mediadora do evento. Recém-unificada, a Alemanha buscava consolidar o seu lugar como uma potência global e via na África uma oportunidade de expandir a sua influência internacional. A Alemanha garantiu territórios no oeste e no leste da África após a conferência, consolidando a sua presença colonial. A Grã-Bretanha tinha interesses estratégicos claros. Como a maior potência colonial da época, ela já controlava vários territórios, incluindo a Índia e partes da África, como o Egito e a África do Sul. Sua prioridade na conferência era proteger rotas comerciais cruciais, como o Canal de Suez, e consolidar o seu domínio sobre regiões estratégicas do continente. Isso incluía o desejo de estabelecer um corredor contínuo de colônias do norte ao sul da África, um projeto associado à figura de Cecil Rhodes e à sua visão de um império africano britânico. Já a França, que também era uma potência colonial, estava interessada em expandir o seu império na África Ocidental e no Norte Africano. Ela já controlava colônias como a Argélia e buscava ampliar a sua presença no Saara e nas regiões vizinhas. A França também via a sua expansão colonial como uma forma de recuperação após a sua derrota na Guerra Franco-Prussiana e fortalecer a sua posição no cenário internacional. A Bélgica, que já havia iniciado a colonização da Bacia do Congo por meio de expedicionários e empresas privadas, a partir da figura de Leopoldo, fez pressão para que a Conferência de Berlim confirmasse o Estado Livre do Congo como a sua propriedade pessoal, sob o pretexto de promover o comércio e a civilização. Agora falando de Portugal, que era uma das potências coloniais mais antigas, a ideia portuguesa era manter e expandir as suas possessões africanas, especialmente Angola e Moçambique. Alegando ter uma longa história de presença no continente, Portugal esperava que a conferência garantisse as suas reivindicações sobre territórios estratégicos.
Da mesma forma, a Espanha, embora menos relevante no cenário africano, participou com o objetivo de preservar e ampliar as suas poucas colônias, como o atual Saara Ocidental. A Itália recém-unificada via a conferência como uma oportunidade de se afirmar como potência colonial. A sua ambição era estabelecer colônias na região do Chifre da África, o que a levou a disputar territórios na Eritreia e na Somália. Inclusive, a Itália tentou invadir a Etiópia, mas não conseguiu vencer os nativos. E eu quero contar mais detalhes da guerra ítalo-etíope para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse episódio sobre a guerra ítalo-etíope e os outros mais de 170 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, voltando a falar dos interesses dos países na Conferência de Berlim, os Países Baixos e os países escandinavos tiveram papéis secundários na conferência, enquanto o Império Otomano, que controlava partes do norte da África, como a Líbia, participou mais para observar do que para interferir ativamente. A Rússia e os Estados Unidos participaram apenas simbolicamente, sem grandes ambições coloniais no continente. Oficialmente, um dos principais objetivos da conferência era regular a ocupação e o comércio na África, especialmente na bacia do Rio Congo. Antes da conferência, a corrida por território no continente africano foi marcado por uma abordagem bem diversificada e, por vezes, considerada caótica, com múltiplas reivindicações sobre as mesmas áreas, o que gerou sérias divergências entre as potências. A conferência visava estabelecer um sistema mais organizado para evitar conflitos diretos entre as nações europeias. Um dos principais pontos discutidos foi o conceito de ocupação efetiva. Para que uma potência pudesse reivindicar um território, ela precisaria demonstrar controle real sobre ele, incluindo a presença de administração, forças de segurança e infraestrutura básica. Essa exigência visava evitar que as nações declarassem posse de vastos territórios sem qualquer esforço real para ocupá-los ou governá-los. Um outro objetivo importante era garantir a navegação livre nos grandes rios africanos, como o Rio Congo e o Rio Níger, considerados essenciais para o comércio. Esse ponto foi especialmente relevante para países como a Alemanha, que buscavam acesso a mercados e recursos sem necessariamente controlar grandes áreas de terra. A Conferência de Berlim foi, em essência, um exercício de poder eurocêntrico. Os interesses e as vozes dos povos africanos foram completamente ignorados. E as decisões tomadas na conferência tiveram consequências devastadoras para o continente. Já no ponto de vista dos impérios europeus, a reunião foi bem sucedida em evitar conflitos diretos entre as potências, estabelecendo um conjunto de regras que guiaria a colonização da África nas décadas seguintes. É claro que esse sucesso foi relativo e temporário, uma vez que uma das causas da Primeira Guerra Mundial teve como ponto de partida elementos da Conferência de Berlim. Existe um erro muito comum quando pensamos nesse evento, que é afirmar que foi a Conferência de Berlim que delimitou a chamada Partilha da África. Historicamente falando, isso é um mito, uma vez que as fronteiras africanas não foram tema dessa conferência. O que aconteceu foi uma tentativa de formalizar e organizar um processo que já estava em andamento. Um dos maiores especialistas nesse tema é o historiador Wolfgang Döpke, e ele diz o seguinte, abre aspas, não foram discutidas reivindicações territoriais, muito menos foi decidida a partilha da África. Em um único caso, os delegados se dedicaram a reivindicações territoriais, porém, de forma informal e fora das reuniões. Fecharam uma série de acordos bilaterais com os representantes da International Congo Association e reconheceram o Congo belga como um estado livre, independente e soberano. As resoluções mais claras adotadas pela conferência fortaleceram o espírito liberal e se referiram à garantia do livre comércio na Bacia do Congo, uma enorme região que se estendia pela parte central do continente africano, bem como a garantia da livre navegação, mesmo em caso de guerra, nos rios Congo e Níger. Fecha aspas. Uma vez que entendemos que a questão da partilha da África não foi tratada na Conferência de Berlim, como que a gente pode rastrear a origem desse mito histórico então?
No livro A Partilha da África Negra, o historiador francês Henri Brunswick apresenta hipóteses para o surgimento das interpretações equivocadas sobre a conferência. A primeira constatação feita pelo autor se refere ao caráter tardio dessa atribuição de significado. Isso porque, até por volta da Primeira Guerra Mundial, os historiadores não colocavam a Conferência de Berlim em posição de destaque entre os acontecimentos mais significativos do imperialismo. Mesmo participantes do encontro diplomático, como o britânico Edward Mallet, manifestaram descrença quanto à possibilidade da ata do encontro alterar a situação de disputas em relação ao continente africano. A partir do início do século XX, começaram a surgir na França trabalhos sobre o período imperialista, segundo os quais a Conferência de Berlim teria consagrado a doutrina do Hinterland. Com base nessa doutrina, a posse de um território no litoral dava direito às regiões do interior a determinada nação, que poderia recuar as suas fronteiras de forma indefinida, até se deparar com uma possessão de um outro europeu. Na prática, essa doutrina poderia significar a divisão da África, mas mesmo assim, não há qualquer referência a esse princípio na ata geral da Conferência de Berlim, o que torna equivocado dizer que a ocupação do litoral definiu a partilha do interior do continente. Outro elemento que contribuiu para a consolidação da imagem da conferência foram as representações de imagens produzidas ao longo do evento. Em 1884, o jornal francês L'Illustration publicou uma ilustração em que os representantes europeus estavam dispostos ao longo de uma mesa com um mapa da África ao fundo. Esse tipo de imagem favorece a leitura de que todo o continente africano estava em debate na conferência, e não apenas a região do Congo. Embora tenha criado um conjunto de regras para a colonização, a conferência não conseguiu conter completamente a competição entre as potências e as rivalidades coloniais desenvolvidas para as tensões internacionais que, como eu falei, culminaram na Primeira Guerra Mundial. Para os povos africanos, os acordos de Berlim representam o início de um período de intensa exploração, destruição cultural e sofrimento, onde os efeitos ainda são sentidos no continente até hoje. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Leopoldo II, o segundo se chama Imperialismo Britânico, e o terceiro se chama Imperialismo Francês. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos na história da Conferência de Berlim, estamos pensando em um evento importantíssimo para a trajetória do colonialismo, reunindo representantes de 14 países europeus e alguns convidados. Convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, a conferência tinha como objetivo evitar conflitos entre as potências coloniais e estabelecer diretrizes para a expansão territorial na África. Embora justificadas como ações civilizatórias e humanitárias, as decisões tomadas na conferência legitimaram a exploração econômica e a política de domínio de milhões de africanos, resultando em décadas de opressão, violência e destruição de culturas nativas. A Conferência de Berlim consolidou o domínio europeu sobre quase toda a África até o início do século XX e deixou um legado de fronteiras artificiais e conflitos que ainda afetam o continente. Ela simboliza o auge do imperialismo e, mesmo indiretamente, vai contribuir para que o imperialismo em outras partes do mundo se fortaleça, principalmente na Ásia, onde a gigantesca Índia era praticamente monopolizada pela Inglaterra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas
recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em meia hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!